Oi, pessoal, boa noite. A gente vai falar sobre a formação do leitor na escola. Oi, querida! Oi, tudo bom, Ana? Tudo e você? Eu tô ótima, tô feliz de estar aqui Ah, com você hoje. nem me fala que eu tô tão animada. Então somos duas, viu? Muito legal poder participar. Você tá fazendo uma série de lives e eu só babando. Ai, meu Deus, será que ela me chama um dia? Até parece, até parece. E eu tenho uma amiga hoje me perguntou assim: puxa, mas você tá se divertindo com esse trabalho, né? Eu falei assim: É, eu tô me divertindo, porque é demais, né? Eu aprendo muito e você poder falar daquilo que você gosta com pessoas que você tem afinidade é a melhor coisa, né? é verdade. Então, está sendo uma realização para mim e uma alegria poder ter você aqui para conversar com a gente. Você tá É, fazendo uma por semana, né, Ana? Uma sim, por estou semana. fazendo uma por semana. E Cara, eu que vou legal. até me apresentar um pouco para as pessoas que não me conhecem, né? Que tem algumas pessoas novas aí que eu estou observando. Bom, meu nome é Ana Carlota, eu sou a idealizadora da mentoria para educadores, que é o meu espaço de autoria, né? É aqui que eu posso criar, posso compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi e venho aprendendo diariamente. Então, nesse período de pandemia, que foi um período até bastante difícil para muita gente, para mim foi um período de ampliação, assim, onde eu pude, sabe, soltar mesmo aquela criança que gosta de aprender de dentro e aí inaugurei o blog, comecei, escrevi 2 e-books, enfim, produzi, Gente do produzi, produzi. céu, que É, mulher e, é essa? e esse espaço de toda semana estar com as pessoas me alimenta, né? Porque é tão legal, Goy, que as pessoas fazem assim, me mandam, você podia chamar tal pessoa para conversar, ou você poderia falar sobre tal tema. Isso é muito legal, né? Nossa, Porque é uma significa troca. então, que isso não é para mim, né? Eu tô curtindo muito, mas isso significa que as pessoas estão gostando também, estão participando, então é uma realização. E ter você aqui hoje, nossa, é algo que eu tava já namorando esse dia, e ainda bem que você conseguiu uma brechinha na sua agenda, que é muito, muito, muito ocupada. Para quem não te conhece, o que é bem difícil, mas eu acho que você podia se apresentar. Não, vamos lá. Olha, primeiro eu quero retribuir aí agradecer você pelo convite, né? Por me encaixar nesse teu programa que já vem contínuo há um tempo de troca, de compartilhar saberes, de compartilhar entusiasmo e paixão pelo livro, pela leitura, pela educação e os temas correlatos, né? Que eu tenho acompanhado que você está tratando de coisas muito diversas e realmente você deve estar aprendendo muito, é uma experiência incrível. Então, primeiro, parabéns, estou muito Obrigada. feliz de estar aqui. E, bom, eu sou a Guaimar Dantas, essa pessoa com esse nome super incomum, e então, geralmente, quem conhece assim, dificilmente esquece por causa desse nome singular, né? Mas assim, a minha formação é em jornalismo. Depois eu fiz um mestrado em comunicação e letras, porque eu sempre tive esse coração dividido aí, né, com a pesquisa, com a investigação, com saber da história do outro, que tem muito a ver com jornalismo, e o mergulho fundo na literatura, que é o que a nossa paixão aí pelas letras, né? Então, essa é a minha formação. Daí eu tenho alguns livros publicados, né? São 10 livros publicados. Tem uma experiência dentro desses livros bastante híbrida, né? Então, assim, eu mesclo, eu tenho livro-reportagem, eu tenho livro de poesia, eu tenho livro para crianças, né? Que é uma Uhum. alegria, os meus livros para criança me dão muita alegria. Tenho um livro sobre mediação de leitura, que é o Arte de Criar Leitores, que eu já vi que ele está lindo aí atrás de você, fazendo cenário, maravilhoso, obrigada.
E é um livro que me deu muita alegria, tem me dado muita alegria, né? Ele foi lançado ano passado e a gente está na segunda edição pela editora Senac São Uhum. Paulo. Então, quem tem interesse, ele está à disposição em todos os sites aí para vender e tudo mais. E tem um livro, tem romances também. Então, assim, é muito híbrido, né, essa produção, né? E eu agradeço muito por isso, porque assim como você pontuou em relação a esse trabalho que você tem feito com mais ênfase no último ano, nos últimos anos, eu posso aprender muito com essa diversidade, né, de olhares. Então, eu sou autora, eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu sou chamada nas escolas para falar com as crianças. Isso me deu, tenho essa formação em jornalismo que me faz investigar os processos muito a fundo. Então, isso me deu esse trânsito aí pela educação, que não é, eu não sou formada em pedagogia, sempre pontuo isso, né? Mas me deu essa possibilidade de observar públicos muito amplos dentro do jornalismo, dentro das letras, dentro da educação. Então, por isso, acho que o meu trabalho tem ficado cada vez mais híbrido, né? Legal, Goi. Eu acho que é isso mesmo o que você falou, essa sua experiência. Quem lê seu livro percebe. Então, eu acho que a gente vai falar de muitas coisas. A gente podia até falar desse livro maravilhoso que está nos acompanhando também o professor Rodrigo, porque eu trabalho numa rede de escolas, né? Sim. Então, eu também circulo pelas escolas e o professor Rodrigo é um professor lá de Baipendi, lá do Colégio Santo Inácio. E ele ficou assim muito animado quando eu falei que você ia estar, que ele viu a postagem e ele gosta muito desse livro. E quando eu li o livro, e ainda não finalizei, eu estou lendo, porque é um livro que, sabe que me parece uma coisa assim, é como uma enciclopédia, se eu poderia dizer, porque você transita, né? Primeiro que tem a poética, tem aquela coisa gostosa de ler que a gente não quer parar, mas a gente aprende muito com o livro, não só com a escrita, mas é um livro que eu fiquei fazendo anotações, porque eu falei, puxa, quando eu quiser saber sobre isso, eu sei que no livro da Goi tem, porque você fez uma pesquisa, né? Profunda Nossa. para fazer esse livro. Então, Ana, legal você ter tocado nesse assunto, né? E obrigada pelo teu olhar, pelo teu carinho, pela tua opinião generosa aí sobre o trabalho, sobre o livro. Na verdade, esse livro ele nasceu, tudo que é engraçado, né? Eu tinha esse trânsito aí por Secretaria de Educação, como autora, escrevendo sempre e tal. Meu primeiro livro eu lancei em 2004, então eu estou nessa trajetória já há bastante tempo, né? E daqui a pouco a gente faz 20 anos aí, você imagina. Então, eu fui chamada para dar uma palestra há muitos anos e foi uma loucura, porque a pessoa estava precisando de alguém para falar depois do Pacheco, da Escola da Ponte. E eu Uhum. falei assim, mas como assim? Eu não dou palestra e tal. Não, mas você sabe falar sobre esse assunto e tal. Então, nasceu a palestra que chamava o professor como mediador de leitura, um convite ao infinito. Era esse o nome. Mas, Era esse o nome. E aí foi indo. Eu fiz 5 anos essa trajetória em escolas. Eu comecei. Essa primeira palestra foi no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí o Zé Pacheco terminou de falar. Ele estava para um auditório para 1.000 pessoas e depois as pessoas que foram falar depois dele foram distribuídas em salas que cabiam, sei lá, 80 pessoas, 90. Então eu fiquei com uma sala e quando eu vi tinham 130 pessoas lá dentro, porque o tema era mediação de leitura, Ana. Isso uhum. interessa muito aos educadores, aos professores, aos coordenadores. Então, eu fiquei super feliz. Foi muito boa o retorno. Eu achei que deu muito certo aquele evento. E a partir dali eu me senti segura, então, para alçar voo nessa coisa de fazer palestra para educadores também. Né? Isso já tem, então, 5 anos. Aí eu apresentei a proposta do livro para a editora com base nos temas que eu abordava na palestra. Sabe? Então, primeiro eu tive a prática de como isso chegava para o educador, para o pai, para a mãe, para o coordenador, para o pedagógico. E aí, depois desses anos todos, eu fui afinando esses temas ali, né? Muda slide aqui, muda slide ali, porque foram, sei lá, mais de 100 eventos só, Ana, que não tem um deles que eu não mexa, que eu não aprenda uma coisa nova, que eu não troque, que eu não vá lá e modifique. Bom,
Aí o livro nasceu daí e tá dando muito certo. A minha maior surpresa com esse livro foi que eu ganhei um público que, assim, tem sido, puxa, um presente na minha vida, né? Além dos educadores do retorno deles, os bibliotecários. Eles se sentiram muito contemplados com esse livro, Ana. Nossa, está sendo uma experiência e um retorno que eu só tenho que agradecer, muito. Sim. Então, essa foi a trajetória do livro. E, assim, ganhei esse público novo aí que já mora no meu coração e não paga aluguel. Sim. Não, e foi uma coisa incrível, porque a semana passada estava com a live sobre literatura negra com a Cris Afonso, e aí conversando, e a Cris falando, de repente falei, Cris, vamos fazer umas indicações, porque o tempo está passando. Ela falou, não, eu queria indicar esse livro, e tu, o seu. Eu falei, nossa! Mas é exatamente, sabe que parece que todo mundo planejou, e não é essa sintonia mesmo. E eu queria falar do livro porque eu quero sugerir aos professores. Eu, como professora, me senti contemplada no livro. Fiquei pensando, puxa, se há 20 anos atrás, quando eu estava ainda na sala de aula, se eu tivesse um livro desse, eu certamente teria feito outras propostas para os meus alunos, eu teria oferecido outras coisas para eles, né? Eu não teria medo de fazer algumas coisas, porque é isso, às vezes o professor da educação básica, às vezes fica receoso de ousar, né? Então foi assim maravilhoso. Então eu super recomendo, gente. Depois eu vou fazer um post, vou colocar lá para vocês poderem, quem ainda não tem indicação, porque é um livro de consulta, não é um livro para ler. Você lê, marca e depois deixa lá, porque aí toda hora você vai falar, eu quero alguma coisa sobre contos de fadas. Tá, né? Tem lá. Eu quero pensar sobre mediação. Tem lá. Então, parabéns pelo seu livro, foi, assim, fantástico. E para as crianças, como é que isso começou, Oi? Como é que você começou a escrever para as crianças? Então, Ana, na verdade, não era um plano da minha vida, tal, escrever para o público infantil. Eu lembro de uma determinada, se não me engano, foi um carnaval de 2005, tá? Eu tive uma espécie de surto criativo, que eu brinco assim, né? Eu não sou de pular, eu fico em casa, eu faço o carnalivros, né? E aí, o Carnabooks e tal, e aí eu fico lendo tudo, e eu pensei muito seriamente em falar assim, acho que eu tenho que contar a história do Quem Tem Medo de Papangu, que meu avô foi Papangu, então esse personagem me seduzia faz tempo, eu já estava pesquisando sobre ele. Achei que era uma história que valia a pena dividir, quem é esse personagem folclórico do carnaval nordestino, por quê e tal. Que ele é importante naquela região. É um livro que dialoga demais com folclore nacional, dialoga demais com cultura popular, com tradição oral, com contação de história, que é tudo. Eu sou apaixonada por esses temas todos. E isso era contemplado dentro de uma história familiar minha. Então eu falei, não, acho que eu não posso deixar isso passar, né? Porque eu descobri que meu avô era papangu, eu já era uma mocinha, quase tinha 12 anos, foi um choque, meu avô era sisudo, calado, e ele se transformava na época do carnaval, saía vestido de papangu, que é esse personagem típico do carnaval nordestino, muito forte em Pernambuco, mas que também acontece em várias cidades do Rio Grande do Norte, que é o estado em que eu nasci. E aí, eu escrevi de um jato, claro, né? Assim, com essa coisa do surto criativo, mas depois, Ana, a gente fica meses afinando, né? Você joga lá o que é um esboço. E depois você vai trabalhando, ampliando as pesquisas. Então, gente, estou muito feliz que vocês estão todos aqui. Tem muita gente mandando recado. Eu vou aproveitar só para mandar um beijinho, porque depois eu esqueço. Isilda, Laila, a Thaís Pedreira, que foi minha professora de 4º ano, nós vamos falar muito dela daqui a pouco. A filha dela, Laura, o Paulo, a Lígia Mena, que entraram aqui, são meus colegas do grupo de pesquisa que eu faço parte da USP. A Liane aqui, a Evelyn, que é do blog Entre Aspas e tal, e faz um trabalho lindo em bibliotecas. Já estou acompanhando ela. Ela é ótima, ela é ótima, ela é ótima. Eu cito a Evelyn nas minhas palestras também, porque eu fuço muito
muito, né, na internet quem são as pessoas que estão fazendo e acontecendo na área de mediação e de leitura. E aí eu escrevi o Papangu nesse carnaval, escrevi também Minha Boca Está Pelada, tudo assim nesse processo veio muito rápido. O Minha Boca Está Pelada também vem de uma história pessoal desse ritual de passagem que é a troca de dentição. Eu sofri muito com isso quando criança, porque meus dentes ficaram separados aqui na frente e eu não tirava foto sorrindo de jeito nenhum durante um ano, até eles crescerem os de trás e juntarem, né? Então eu fiz um livro para as crianças, sei lá, com uma mensagem, né? Assim, não se põe mensagem em literatura, mas digamos assim, né? Queria contar uma história de que o importante é sorrir sempre, sabe? Com esse pano de fundo aí. E aí, Ana, eu escrevi esses dois primeiro. E depois eu escrevi 2 anos depois. Isso demorou a ser publicado, porque o mercado editorial brasileiro é todo um processo, né? Aqui a gente, para entrar, eu não tinha escrito nada na área de literatura infantil, então foi difícil. Mas aí os dois foram publicados em 2000... Não, o Papangu primeiro, em 2011, e o Minha Boca Está Pelada e o Estrelas São Pipocas foram lançados no mesmo dia, em 2013. Tá? E o Estrelas São Pipocas é uma outra alegria na minha vida, um livro que tem uma saída muito grande, muita adoção em escola, assim. E Ana, uma dificuldade que a gente tem que tocar nesse assunto eu escrevo livro para as crianças, geralmente em poesia, em versos, né? E isso é muito difícil de entrar em sala de aula, tá? Apesar de eu ter algumas boas índices de adoção desses livros, o Pipocas já está na 3ª edição. São livros que não têm tanta facilidade de entrar nas editoras, porque os vendedores das editoras dizem que os professores não curtem trabalhar com poesia, ou porque desconhecem a simbologia, a metáfora, têm medo de trabalhar com uma coisa que não é explícito, que tem muito por trás, não sabe como agir com isso em sala. Então não é fácil publicar poesia no Brasil, não, nem para adulto, nem para criança, mas eu sigo tentando, né? Já produzi outros e eu estou tentando editora com os outros também. E é isso. Minha mãe está aqui também. Tá. Ela falou para você mandar um beijo para alguém lá de Cubatão. Deve ser para quem? Tia. Deve ser para o Tião. Deve ser para o meu padrasto, que para pede beijinhos de vez em Célia. quando. Para Regina Célia, minha amiga que estudou comigo no ensino médio. A Regina é professora há muitos anos e a gente fez tradutor-intérprete junto no Colégio Primo Ferreira, que é um colégio que foi muito tradicional em Santos e tal. Nossa, não tinha visto aqui. Eu fico falando, aí não leio. Mas, enfim, só para dizer isso. Então, eu tenho essa trajetória na literatura infantil por conta de uma inspiração que eu tive ali. Depois eu me apaixonei pelo tema, estudei muito profundamente, tenho estudado muito profundamente. O Arte de Criar Leitores também vem daí, porque a palestra não existiria se eu não frequentasse todo o curso que existe nessa área, se eu não fosse a todos os lançamentos, se eu não conversasse com os autores, se eu não anotasse tudo, porque quando o autor lança o livro, às vezes tem uma meia hora, 1 hora ali de conversa. Eu tenho cadernos e cadernos com muita história aí de anos de eventos em São Paulo que eu acompanho e faço cursos em vários lugares, e aí a gente vai aprendendo bastante sempre, né? E essas coisas vão inspirando, né? Claro, a gente vai sendo transformado por esses conhecimentos, né? Sim, então eu não pensava em escrever isso, mas de repente ali, frequentando e aprendendo sobre isso, estudando, você acaba tendo esse desejo, né? Com certeza. Isso que você trouxe da poesia é muito importante, Goi, né? Que você trouxe agora. Tem um capítulo no livro só sobre poesia, que você fala sobre isso, né? Tem até as sugestões dos saraus e tudo mais, né? Eu acho que algumas escolas estão realmente repensando isso. O professor está se sentindo mais seguro, mais livre, né? A gente tem uma escola nossa, algumas das nossas escolas fazem um projeto com poesia na educação infantil, né? Que faz muito sucesso com as crianças. Né? E aí você percebe que na hora que o professor libera e vai, a criança vai junto também. Ô, Ana, você sabe que eu tenho um amigo que ele dá aula há 52 anos. Ele tem mais tempo de educação, de magistério, do que eu tenho de vida. Então, assim, é uma pessoa que eu respeito muito, chama Léo Ricina, um professor que está dando aula hoje, atualmente, na FECAP, aqui em São Paulo, né?
Dentre outros cursos, para dar aula de língua portuguesa, deu aula de literatura há muitos anos em muitos colégios e em cursos pré-vestibulares, e tem uma carreira aí muito extensa, não vou aqui me deter, mas só para te dizer que até hoje, há 52 anos, ele começa as aulas lendo poesia, alguma poesia. O que custa para um professor de literatura, de língua portuguesa, ter ali 2, 3, 4, 5 minutos para ler um poema pequenininho Sim. ou médio e tal, para ir contribuindo para que isso não vire um fantasma na vida do leitor, né? Porque a poesia, ela é muito sacralizada, né? A poesia está na Bíblia, a poesia está nos Salmos, a poesia está nos Provérbios, a poesia está no Cântico dos Cânticos. E quando a gente vê uma coisa que está na Bíblia, às vezes você fala assim, ai meu Deus, isso não é para o dia a dia. Mas poesia é para o dia a dia, é para a vida da gente, é para a gente olhar as coisas com delicadeza, com ritmo, com humor, né? Para a gente aprender, para ter empatia, como toda a literatura. Mas a poesia, ela é como eu vou te falar, ela tem uma magia, Ana, e eu tenho um depoimento muito bonito do Afonso Romano de Santana, num livro de mediação de leitura também, que eu consultei muito para escrever o meu e tal. Esse livro chama Mediação de Leitura. E o Afonso Romano, são vários autores, tá? O Fabiano Santos Piúba é o organizador, e aí vários autores colaboram com textos, e o Afonso conta uma história bárbara de um evento que ele participou, internacional, e tinha um poeta declamando em esloveno. E ele não entendeu lhufas, né? Porém, ele conta no livro que o poeta declamou com tanta paixão, com tanto entusiasmo, e as palavras saíam de um jeito, era tão musical, que ele se emocionou com o rapaz declamando numa língua que ele não entendia lhufas. Em contrapartida, na sequência, um poeta americano bem famoso, né? Ele cita o nome do livro, no livro eu não lembro agora. Esse poeta americano declamou de uma maneira bem assim, como diria eu, muito xoxa, né? E o Afonso entende muito inglês. O Afonso Romano de Santana domina o idioma e falou assim, poxa, um poeta cujo idioma eu domino não me trouxe nenhuma emoção, e o outro, que eu não entendi uma palavra, me deixou com o olho cheio d'água. Então, essa é a magia da poesia. Com 13 anos, eu não sei como é que foi, eu não me lembro, como me caiu na mão um compilado dos poemas do Castro Alves. E ali no meio tinha um poema chamado Hebreia. Eu nem sabia o que significava Hebreia na época, né? Eu fui uma leitora tardia, comecei a ler muito fortemente com 11 anos, mas aos 13 eu não tinha lá grande repertório, né, Ana? Se eu comecei com 11, então, veja você. E aí, me caiu esse livro nas mãos, eu achei tudo muito lindo, muito musical. Eu tinha ainda muito espaço no hard disk aqui, né? E eu decorei Hebreia em um dia, mas sem entender quase nada do que tinha no poema, né? Mas essa é a magia da poesia. Você precisa daquilo, né? Aquilo te toca. E aí depois eu fiz estudos sobre esse poema e tudo mais, apresentei em congresso. Mas assim, veja, com 13 anos. Então, eu sempre aconselho a isso, né? A gente tem Cecília Meirelles, a gente tem José Paulo Paes, a gente tem Mário Quintana, Vinícius de Moraes, se a gente quiser falar de poesia para criança, né? Então, o José Paulo Paes, a Cecília Meirelles, o Vinícius, muita coisa que a Tatiana Belin que traduziu de outros idiomas. A gente tem, então, um arsenal aí para oferecer para os nossos alunos, certo? Né? Então, assim, tem um livro ótimo da Adriana Calcanhoto que ela compilou um monte de poemas para crianças, né? Poemas brasileiros. Então, veja, a gente procurando um pouquinho, a gente acha, né? Então, Manuel Bandeira escreveu para criança, então a poesia é sempre muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso você tá com veias em versos aí? Eu tô sim. Porque a Laila fez um pedido. A Laila ela pediu se você pode ler autorretrato. Ai, Jesus, Maria José. Deixa eu ver aqui. Gente, esse aqui é o Veias em Versos, é meu livro de poemas que eu lancei em 2016 pela editora Penalux. A gente consegue adquirir esse livro no site da editora, quem tiver interesse, tá? Então, vamos lá. Pedido de fã, pedido de fã. Vamos lá, hein? Vamos lá que a pessoa, no seu próprio livro, né? Eu não sei a página. Preciso ver onde está o autorretrato. Ai, meu Deus. E agora que eu não acho? Me pegou. Achei, sim. Me pegou, hein, Laila? A Laila é um amor de pessoa.
Maurício, Ah, ela já casou. Para de fazer pedidos assim em público. Ela já é casada. meu Deus, eu tô com esse menino desde o 8º ano, é outra aquisição escolar minha grande, né, que eu tive na vida, além da leitura, além da poesia, eu tenho aí o Tem Maurício essa Pedro, pessoa. que eu conheci, gente, no 8º ano. Meu pai faleceu em janeiro e eu precisei trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu mudei de escola e fui cair numa outra escola, na classe do Maurício, né? Que também era um proletário que trabalhava. E a gente se conheceu assim, tá? No 8º, no antiga 8ª série, né? E aí estamos num grude até hoje. Declamei muito poema para conquistar o Maurício, viu? Então temos aí uma chave aí para quem está querendo arrumar namorados. Então é sempre muito gostoso declamar um poema. Eu vou ler autorretrato. Na verdade, assim, eu acho que eu sei decor. Eu sou menina da rima, bailarina de retina, nordestina da toada, potiguar, lá do Cordel. Filha de Pedro e Maria, neta do seu Zé Dantas e sua amada Luzia, e também de Pedro Horácio e da sagaz Vó Maria. Eu sou fruto da terra seca, amante do som da chuva, do estrondo do trovão, da melodia do mar. Eu sou a moça dos textos, da prosa, da sintonia, do engenho da palavra. Eu sou a febre de amar. Eu vim do Rio Grande do Norte, de outras paradas, daquele sertão sem sorte, mas cheio de poesia. Gene das gentes bravias, dos violeiros da feira, das histórias infinitas que nunca irão se acabar. Espécie de Sherazade, que narra ao cair da tarde, dorme sonhando versos que acorda para lapidar. Eu tenho a pele morena do sol dos meus ancestrais, que ardiam noites e dias, sempre querendo mais. Eu trago o verbo na alma, eu escrevo sem ter papel, desafio na embolada. Eu sou linha e carretel. Sou fã de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, e eu acho que a Adélia Prado é um anjo que veio do céu. Eu entendo que a Hilda Hilst, feiticeira da paixão, foi condutora de um tempo da marcha do coração. Eu quero parir poemas, dar a luz às madrugadas, achar a palavra exata na hora em que eu precisar. Eu sou fiel aos meus livros e à vontade insaciável de descrever aquilo que ainda não foi dito, que é um tesouro bom de encontrar. Sou Diana caçadora e vivo de articular ideias soltas no espaço, tramas em pleno ar. Sou um lápis apontando, nasci para versejar, para transformar enredos e personagens sem par. Se ainda não me conhece, atente, pode apostar, o meu nome é bem diferente. Prazer, eu sou Goimar. É isso. Que lindo, que lindo, que lindo! Ainda bem que ela fez esse pedido. É um poema com... Ele devia chamar biografia, né? Mas enfim, autorretrato tá bom também, viu? Mas é isso, Ana. A gente Lindo, Goi. tem um trânsito aí que eu conto muito. As minhas raízes nordestinas aparecem muito nos meus poemas, né? Então é isso. Muito lindo, muito lindo. Bom, a gente estava falando de criança, a gente estava falando de poesia, e também por toda essa pesquisa que você fez, por todos esses professores com quem você trocou, se aproximou, o que a gente poderia fazer, Goimar? Que dica para esses educadores, tanto professores como coordenadores, o que a gente poderia fazer para trazer mais paixão para essas crianças em termos de leitura? Ana, eu gosto muito de um livro de um educador e escritor francês chamado Daniel Pennac. Você deve conhecer, ou já ouviu falar. Ele tem um livro chamado Como um Romance, que é muito bonito. E, dentre outras coisas, ele fala que o verbo ler não funciona muito no imperativo, tá? Então, leia, né? É igual assim, ame, sonhe. Ele fala isso, né? Eu abro o Arte de Criar Leitores com esse texto dele. Tem verbo que não dá certo no imperativo. Ler é um deles. Como que a gente consegue fazer com que isso não precise ser dito nesse tempo verbal? Que isso não aconteça nesse tempo verbal, né? No imperativo, como uma imposição. Uma criança, um jovem, uma pessoa recebendo ali, tendo medo de uma autoridade, vou fazer isso porque o professor mandou. Bom, ler é uma construção social. A gente sai agora do Daniel Pennac e vai para Ruth Rocha, tá? Num desses eventos que eu frequentei, que eu assisti, que eu fui pesquisar, aconteceu na PUC em 2014, tá? E a Ruth Rocha estava lá
dando uma palestra, e ela comentou sobre os pais dela, de como eles eram empolgados com leitura, como eles ficavam lendo o dia inteiro. Então, os 4 filhos, a Ruth e os 3 irmãos, eles passavam muitas horas do dia olhando os pais com a cara enfiada no livro. Sentiam-se até um pouco preteridos, ela confessou, né? Mas eles olhavam aquilo e acabaram chegando à seguinte conclusão: cara, ler deve ser uma coisa muito interessante, né? Para eles ficarem tanto tempo dedicados a isso e até deixarem um pouquinho a gente aqui e tudo mais. Mas é uma história deliciosa para dizer que, claro que o exemplo ajuda, claro que você ter livros em casa ajuda, os pais lerem ajuda, mas às vezes isso não é uma lei, não funciona. Você não tem que se sentir culpado por isso. A gente tem que fazer o nosso melhor, tem que apontar caminhos. O mediador de leitura, eu brinco que ele pode ser comparado com um arco-íris, porque no final tem um pote de ouro e o mediador vai nos indicar como chegar lá, nos mostrando vários livros. O mediador também me remete muito à figura do arauto, que é aquele criatura da Idade Média que ia lá na praça pública com uma corneta ou com um tambor, com um bumbo, para levar a mensagem, porque o povo não sabia ler. Não adianta pregar um negócio lá. Então, se o rei morreu, se a princesa arrumou um príncipe lá no outro reino, vai casar e vai unir os reinos e tal, se alguém está doente, se vai haver uma guerra, se a guerra acabou, o arauto ia lá levar a mensagem. Então, muito disso eu acho que é a figura do mediador. O professor é um mediador, mas não só. O bibliotecário é um mediador, mas não só. O escritor, o agente de leitura, quem trabalha em ONGs ligadas a livros, todo esse pessoal é mediador, é verdade. Mas respirou é mediador, na minha opinião. Você pode ser um mediador. Você está vivo? Respirou? Então, é isso. Quando você está numa festa, quando você está num bar com os amigos, quando você está no teu grupo de estudos, claro, quando você está transitando por aí e alguém te fala assim, nossa, você está com uma olheira hoje, o que aconteceu? Ai, eu dormi 2 horas da manhã, eu estava lendo um livro tão legal e eu não conseguia parar. Ele é fantástico, o nome dele é tal. Você está fazendo mediação. O professor, ele está fazendo mediação o tempo todo, né? Quando ele fala de livros, mas não quando ele impõe, vai cair na prova. A gente não pode fugir disso, porque o currículo ele engessa muito. Mas, Ana, ele não está ali para nos colocar uma mordaça. O professor, o educador, o coordenador, eles podem não só pedir aqueles livros lá que tem que entrar, mas ele também tem que perguntar para o aluno, Ana, assim, o que vocês estão lendo a parte disso? Uma vez por mês não vai matar ninguém, uma vez a cada 2 meses que seja, levar um autor para conversar com esses alunos, desmistificar o papel do escritor, que é um cara de carne e osso, que sofre, que tem que pagar conta, mas que ama escrever, né? Então, você está numa cidade menor, pequena, que não sabe como fazer isso, entre em contato com a sua Secretaria de Educação, entre em contato com SESCs, com pessoas, com instituições que têm essa carteira de nomes aí para te oferecer e de repente te ajudar, né? Bibliotecas do interior do estado, do Brasil, porque a gente está falando aqui, Ana, você está em São Paulo, eu também. Mas a gente sabe que o Brasil é muito mais, né, do que isso. Então, o professor, além disso, ele pode criar clubes de leitura, rodas de conversa, criar o dia da troca na escola, uma vez por semestre, por exemplo. Fazer uma feirinha de livros em que os alunos, eu tenho Percy Jackson, você tem o Harry Potter, vamos trocar? Porque eu já li todo Percy Jackson. Eu tenho A Culpa é das Estrelas, você tem Quem é Você, Alaska, do John Green, vamos trocar? Há alguns anos, né, estourou a saga Crepúsculo. Por que não perguntar para os meninos o que eles acharam disso, então? E pedir para ler Frankenstein e Drácula, Bram Stoker, que são 2 clássicos da literatura universal. O Frankenstein, inclusive, escrito por uma mulher, uma menina de 19 anos chamada Mary Shelley, que é brilhante. Então, assim, faz a ponte com a Netflix, faz a ponte, não estou ganhando nada, tá? Para falar o nome da Netflix aqui. Mas faça a ponte com a tua plataforma de streaming, né? O que eles estão assistindo, por quê? Ana, se você der uma busca tranquila no Google, né? Séries e filmes, né, baseados em livros. É uma lista interminável. Olha, até 1900, não sei se acho que 92, é um dado muito antigo, mas só para a gente ter um parâmetro aqui rapidinho, tá?
85% dos filmes que ganharam Oscar eram adaptações literárias. Aham. Então, assim, tá tudo espalhado, tudo é história. O game, você vai ver um game que o menino tá jogando, tem lá um cara com uma lança, com uma espada, é Idade Média pura, Ana. Então você traz esse game para dentro da sala de aula, fala do ciclo arturiano, fala dessas coisas de capa e espada. O super-herói, o quadrinho, da onde que ele vem, Ana? Se não é de mitologia grega, céltica e nórdica. Vamos trabalhar isso. Vamos mostrar para os meninos que tudo que tá na TV, no cinema, na plataforma de streaming, Ana, tudo isso foi um texto, foi um argumento, foi escrito por alguém apaixonado por literatura. Tá? Claro. Então, assim, o que vocês estão lendo? Tal coisa. Não. O que vocês estão... eu não gosto de ler nada. Ah, beleza. Então, que tipo de... Não tem problema. Que tipo de história você gosta? Porque eu conheço, Ana, nessa minha trajetória de pesquisa, de vivência e tal, em escola, com educadores, muita gente que não gosta de ler. Inclusive, muitos professores. Mas eu não conheço ninguém que não gosta de histórias. Ninguém, Ana. Exatamente. Ninguém. Então, que história você gosta? Gosto de novela. Que novela? Novelas bíblicas da Record. Então, que legal. Você sabe, você já leu na Bíblia a passagem tal, tal e tal? Sansão e Dalila, né? O Rico e Lázaro, que são novelas que acabaram de passar aí faz um tempinho, os 10 Mandamentos. Não sei, vai procurar isso no texto. Não é fácil o texto bíblico? Não é, mas a gente tem muita literatura de apoio. O que você gosta? Eu gosto de novela das 8, com mocinhas sofredoras. Olha, como parecido com os contos de fadas, né? Muitos perfis dessas meninas são muito similares, né? Das novelas das 6 às 7, são muito similares a essas personagens da literatura universal. Então, fazer essas pontes, né? Fazer essas feiras literárias na escola, que vão trazer esse professor. Ter o dia da dica, Ana. É um dia que você vai escolher um aluno. Você pode fazer isso por dia, tá? Uma vez, um aluno por dia. Você vai dar 5 minutos para ele chegar na sala de aula e falar assim, que livro que ele está lendo, por que ele gostou, por que ele escolheu, ou quadrinho, tá? Ou se ele está apaixonado por uma série, você vai falar assim, então, que série? Aí ele vai falar 13 Reasons Why, sei lá. Estou aqui lembrando de uma que é fruto de um livro. Você já leu um livro? Você sabia que tem um livro? Ânio e Fanê, que eu vou falar sobre essa série sexta-feira, no encontro aí na plataforma Teams, com várias unidades da rede Senac, né? Ânio e Fanê é um clássico da literatura, está entre os 100 melhores textos do século XX, segundo o New York Times, né? Não é à toa que se escolhe um determinado livro para virar uma série. Então, vamos trabalhar com isso, vamos explorar isso, vamos levar isso para a sala de aula. Sim, sim. E eu fico pensando também nos próprios blogs das pessoas que gostam de leitura, das pessoas que são mediadoras, né? Porque às vezes o professor pode buscar nesse blog uma inspiração. Puxa, o que eu poderia fazer com a leitura de tal livro, né? Eu não tenho mais ficha de livro, não preciso ficar preenchendo papel, não preciso ficar escrevendo nada. E acho que a internet hoje, o próprio Facebook, o Instagram, tem favorecido essa troca entre os profissionais, né? Tem muitos profissionais que estão lá, muitos educadores, que colocam as suas experiências. Olha, eu fiz, sei lá, um sarau, ou eu decorei a escola com textos, né, para deixar os alunos intrigados, para que eles pudessem depois ir tentar descobrir de onde que vieram essas frases, né? Quem que escreveu? O que Exato. Então, assim, eu acho que essa troca, a internet veio também nos favorecer nesse sentido, né? Essa possibilidade de trocar com educadores coisas que deram certo e aquilo que não deu certo também, porque aí eu já sei que aquilo eu não preciso investir, né? Nossa, Ana, tem muita coisa para ser explorada, né? A gente tem blog, tem os booktubers, que são pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis. Eu não tenho um pingo de preconceito, eu acho riquíssimo. Muitos estão fora da academia, não são professores, não tem, mas eles falam com paixão sobre livros. E é isso que interessa. É essa paixão que, infelizmente, muito professor, por cansaço, por dificuldade na carreira, por estar desmotivado, porque está no estado ganhando 1/10 do que deveria ganhar, entendeu? Tudo isso vai acabando, te esgotando, e esse pessoal acaba
perdendo essa paixão que eu tô te dizendo, que esses meninos têm muito fresco, né? Muito, muito intenso, os booktubers, de uma forma geral. Então a gente dá uma busca, booktubers, né? Quem fala de literatura na internet, você vai achar a Tatiana Feltrin, você vai achar a Isabela Lubrano, que é uma jornalista, você vai achar a maravilhosa Tami Ganan, que é formada pela USP em Letras, né, em francês, e tem um canal chamado Literatami, que para mim é uma riqueza, assim, fabulosa. É uma menina muito jovem, que eu brinco que está na última encarnação, porque não é possível, não volta mais essa criatura, né? Ela já sabe tudo com 25 anos, 24, não sei quanto ela tem, 23. Mas assim, eu brinco com isso. A gente tem um canal chamado Pipoca e Nanquim, para quem ama quadrinhos, sabe? Você tem as vertentes dentro desse universo. Sim. Dos booktubers, quem fala mais de ação, quem fala mais de romance, sim, quem fala de tudo, quem é eclético e tal. Então vamos dar uma busca, pesquisar, seguir Instagrams literários de editoras. Então, pais, educadores que querem saber mais sobre as novas produções literárias para a literatura infanto-juvenil no Brasil ou para a literatura adulta, não importa, vão nos blogs, tem podcast da Companhia das Letras, da editora Todavia, da editora Objetiva, e todo esse povo está nas redes sociais, muito mais forte agora, inclusive durante a pandemia, vamos salientar, tá? Mas, Ana, voltando um pouquinho para um pouco do universo da sala de aula, né? Não existe uma... Muita gente acha que assim, precisa de um investimento muito grande para fazer leitor, né? Precisa de 15 minutos por dia de um professor lendo para você, sabe? Quantos dias tem um ano letivo? Já não sei. 180? Não sei. 200? Tudo isso? Então, veja bem. 200, 15 minutos por dia. Eu sou péssima em conta. Alguém deve fazer isso aí, mas enfim, é tempo pra caramba. É bastante tempo. 15 minutos para quarto ano, terceiro, que era o que a professora Thaís Ribeiro, que está aqui nos assistindo, fazia com a gente no quarto ano. É a primeira vez que eu ouvi falar em contos de fadas, em mitologia. Foi ela que me apresentou muito disso. Veja bem, ela não tinha ainda que passar livro para a gente fazer prova. Isso virou a partir do ginásio, o antigo ginásio, né? Vocês estão falando com uma pessoa com bem mais de 40 já. E aí, a gente tinha que fazer prova com a coleção Vagalume. Você lembra disso? Mas a Thaís é anterior a isso. Então, a Thaís pegava 15 minutos por dia antes de bater o sinal, encostava na porta e lia pra gente. E a gente voava e sonhava. E aquilo, eu não tinha nem livros, né? Assim, a gente não tinha essa possibilidade de adquirir, de comprar. Nem meus pais tinham esse acesso. Então, ela foi esse primeiro... Mas veja, precisa de muito mais que isso? Não, né? Então, 15 minutos ali. Outra coisa, vamos fazer uma ligação, uma conexão forte entre o professor e o bibliotecário. Quem é o bibliotecário da sua escola? Ele tem paixão também ou ele está ali porque... por outros motivos e tal. Ele é um profissional formado na área? Não é. Às vezes não é, mas é apaixonado. Então, tá valendo. Mas veja bem, é importante que as crianças frequentem a biblioteca, saibam o nome desse profissional. Peçam a ajuda dele. Esse profissional tem que conhecer o profissional da escola. Tem que conhecer essa criança. Tem que conhecer esse adolescente. Começar a perceber o que ele gosta. Oferecer coisas. Né? Eu tive essa experiência na Biblioteca Municipal de Cubatão com um bibliotecário que me via ali todo dia. E quando eu virei dos 14 para os 15, eu já tinha lido toda a coleção Vagalume. Ele me enlouqueceu e me falou: você já leu Machado de Assis? Podia ter dado muito errado, Ana, mas deu tudo certo. Calhou, ele chutou. Às vezes faz gol, às vezes não. A gente está na vida para isso, Ana. Tá? Claro. Então, assim, por que as escolas não organizam passeios, excursões, para além dos lugares que já vão sempre, para as grandes e lindas e maravilhosas bibliotecas de São Paulo, por exemplo? A Sérgio Millier, no Centro Cultural São Paulo, que é belíssima. A Mário de Andrade, né, que só perde para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A linda Biblioteca Monteiro Lobato na Vila Buarque, que é uma graça, tá? A Biblioteca Alceu Amoroso Lima, que é voltada só para poesia. Então, além disso, a gente tem em São Paulo as bibliotecas temáticas. Goimar, mas a gente está na pandemia, né? Não dá para ir para lugar nenhum. Então, vamos fazer um tour virtual, conhecer. Vocês sabiam que em São Paulo tem biblioteca só para contos de fadas? Uma outra só para o cinema? Uma outra só para arquitetura? Uma outra só para questões da diversidade, não sei o quê. Tem de tudo. Então, vamos dar uma busca. E quem quiser os endereços, tá ali, ó. Tá no livro também. Tem muita coisa ali. Mas no site da prefeitura, a gente encontra tudo isso à disposição. Gente, as bibliotecas estão precisando de uma injeção de gás.
A gente tem que dar isso, a gente tem que ir atrás. Então, esse pai que não tem condição de comprar, faz a carteirinha na biblioteca do seu bairro. Ah, mas o meu bairro é periférico, não tem biblioteca. Quando der para ir ao centro, que tem bastante acesso a transporte público, você faz uma carteirinha, leva o menino lá e tal, entendeu? O pai e a mãe tem que tentar, de alguma forma, se informar, estar junto, ler todo dia um pouquinho para a criança, não precisa ser antes de dormir, mas se for é bom. Em algum E momento do oferecer, dia. né, Goy? Oferecer muita coisa. Porque às vezes aquele livro que é muito legal para um não é para o outro. E tudo bem. Você não precisa Isso, ler até o fim. Não quero mais ler esse livro. Deixa ele no canto. Pode ser que num outro momento exato. você queira, né? Não dá para ser obrigação, não dá para ter esse peso, E né? o Daniel Penaf Deixa eu só comenta te isso, né? perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar, porque a gente já está aqui há quase 50 minutos. Ai, não acredito. Me Tô com os recuso a cabelos de acreditar. pé. Tô com os Me cabelos de pé. recuso. Me recuso. Me fala uma coisa. Você vai lançar alguma coisa esse ano? Oi, De Ana, livro? nossa. Então, que bom que você fez essa pergunta. Na verdade, a gente fechou a data de lançamento para 23 de outubro agora, claro, né, online, né? Vamos fazer um lançamento online. Fazia 20 dias que tinha começado a quarentena. Eu estava trabalhando no meu novo romance e recebi um telefonema do meu querido, amado editor José Xavier Cortez, que é da Cortez Editora. Eu já escrevi a biografia do José Xavier Cortez há 10 anos. Então, ele tem muita confiança no meu trabalho. A gente foi finalista do Jabuti com essa biografia que chama Cortez, a saga de um sonhador. Ele tem uma trajetória incrível no mundo das letras, né? Uma pessoa que quase até os 18 anos estava ali segurando enxada, trabalhando na agricultura de subsistência no Rio Grande do Norte, no meio do sertão, e de repente vai para a Marinha, vira marinheiro, viaja o mundo, é expulso no golpe de 64, depois chega em São Paulo com a mão na frente e outra atrás, expulso da Marinha, vai ser guardador de carros no estacionamento, mas faz um cursinho ali público, pré-vestibular, e entra na PUC em economia, começa a vender livro para poder pagar a faculdade para os alunos, aí vira depois editor e livreiro. E é essa história do Cortez, muito resumidamente, mas ele me convidou para escrever um livro junto com ele, porque ele está com 83 anos e queria fazer reflexões, um livro que tratasse do que ele pensou, de tudo que veio à tona na memória dele agora durante a pandemia, durante a quarentena. Ele frequentava a editora todo dia, a despeito da sua idade, ia lá e aí se sentiu muito isolado em casa, sem o que fazer, e ele falou, não, preciso fazer alguma coisa. Ele virou a mesa, passou do lugar de editor para escritor, mas falou, eu preciso da sua ajuda. Então, trabalhei com ele na pesquisa, na edição desses textos, na organização desse material, tudo à distância, conversando com ele por mensagem de texto, por aplicativo, por celular, o WhatsApp nosso, era o dia inteiro a gente fazendo chamada de vídeo, e ele me passava os textos, eu dava uma alinhada naquele material todo, e isso vai ser lançado dia 23 no Facebook do Cortez, do José Xavier Cortez, do Mário Sérgio Cortella, que vai ser o mediador. Então, o Mário Sérgio Cortella tem ali um trabalho já conosco, porque ele escreveu a contracapa da biografia, tá? Há 10 anos, quando a gente lançou lá, a gente escreveu em 2010, saiu em 2011, né? A gente escreveu desde 2009, aí em 2010 saiu... Não, comecei em 2008, publicou em 2010, em 2011 foi a indicação para o Jabuti. Mas tá, aí na contracapa o Mário Sérgio Cortella já escreveu. Então ele é uma pessoa que também conhece muito a vida do Cortez e ele vai estar fazendo essa ponte para a gente conversar. Então convido vocês a entrar no Facebook do Cortella, do Cortez e no meu Facebook também para a gente fazer essa conversa aí no dia 23. Deve ser, acho que é às 7 da noite. Então. Mas você vai estar divulgando. Vou estar divulgando no meu. Eu tô com medo de ter errado o horário, mas eu vou. Não, mas você vai colocar divulgar no meu Instagram e tal, tá? Então vai estar tudo direitinho aqui. É isso, gente. Tá. Vai ser bárbaro. Vai ser. Chama Chama Tempos de Isolamento. Reflexões e qualidade de vida, tá? Então já deve estar chegando da gráfica, Ana, amanhã. Ai, que demais, que legal. Ai, que legal, né? Muito 10. Muito bom. Feliz, muito feliz. Muito bom. Mas ter ajudado ele, né? Porque o livro é dele. Eu só dei uma costurada em algumas coisas, né?
Sim, mas é muito legal. Mas de qualquer forma, tem aí um romance sendo gestado, então. Tem sim, tem um romance sendo gestado. Dessa vez, eu escrevi o Aquele Mês de Abril e publiquei em 2019, né? Pela editora Penalux também. Vamos lá, é Que eu esse tenho, aqui. Ah, você que eu fui tem? lá, que eu tenho Isso. foto. Tá aqui. É um romance. Esse aqui ele conversa, dialoga com artes plásticas. Então, cada capítulo abre com uma tela, uma reprodução de uma tela do pintor José Ferraz de Almeida Júnior, que é esse aqui que pintou o quadro Leitura. E, embora o livro se passe em São Paulo atualmente, ele dialoga com, com essas imagens do século XIX. Cada imagem dessa é uma chave de leitura para a gente entender o capítulo, né? Então, ele trata de um tema clássico na literatura universal, que é o triângulo amoroso. A gente tem dois casais, e a Ana, o Pedro, a Helena e o Theo. E a Ana e a Helena se apaixonam, então fica uma confusão nesse cenário. A Ana é historiadora da arte, com o seu nome, né, Ana? Então, ela Sim. é especialista em Almeida Júnior, daí esse diálogo com a obra dele. E o próximo livro, ainda estou em busca do nome, não vou dizer nada por enquanto, mas eu posso dizer que ele vai se passar numa cidade fictícia que eu vou criar, estou criando, no Rio Grande do Norte. Eu saio de São Paulo e volto para minhas Uhum. raízes ali para falar sobre uma história que me é muito cara e que vai dar um trabalho danado, mas vai ficar bonito, eu acho. Ah, eu tenho certeza. E quem está Tomara. acompanhando aqui, que alguém falou assim, só falta ter cadê o fã-clube da Goimar? Porque tá todo mundo aí, agora alguém precisa organizar esse fã-clube, né? Você Alguém sabe falou que tem aí. muita gente fantástica aqui que eu amo. Marcelo, meu amigo, vai lançar um livro lindo. Marcelo Pimenta, eu fiz a contracapa. Tô vendo aqui. Fernanda, que é uma super ama papéis e bibliotecária lá do Senac também. O Paulo, que lindo que você está aqui. Paulo, tô muito feliz. Gente, tem muita gente aqui. Dani, blog entre Tem, aspas. Tem um monte de amigos teus também, gente que eu não conheço, tem, mas estou muito feliz aqui, viu, por poder estar tem. conversando com vocês. O Giba Bazarello, que eu vou estar conversando com ele sobre a Anne e o Ifanê na sexta-feira. Ai, que legal. Laila de Aham. novo, que bom. É isso, Eu acho gente. muito legal, porque a possibilidade das lives, né, Gó, é dizer assim, bom, agora os meus amigos são seus amigos e os seus Isso! amigos são meus amigos, né? O Jonas tá falando, e eu? Ai, meu Deus, eu não te vi, Jonas. Cadê você, menino? Ai, gente. Ó, o Jonas, um amor. A Isilda Bichara, que é minha amiga do Mulherio das Letras, que é um grupo que a gente participa também. Grupo de escritoras, né? Aí a mulheres que trabalham com literatura. Minha mãe, um beijão. A Regina Célia, a Sheila Vitorelli. Nossa, quanta gente Não, só tem gente legal. boa. Eu Muito também bom. agradeço muito todo mundo que está acompanhando a gente. Goi, para a gente terminar, que a gente tem 5 minutos, Ai, Jesus. e eu quero salvar essa live. Essa live vai ficar salva no IGTV da mentoria e depois vai para o YouTube, para o canal da mentoria, então o pessoal vai poder depois acessar. Alguma coisa que você gostaria de falar, que você veio pensando e eu não te perguntei, enfim, Olha, ficar Ana. aberto para você em 4 minutinhos. Então, gente, na verdade, 1 hora é muito pouco. E a gente tem muita coisa para falar sobre o universo do incentivo à leitura, mas acho que o principal, Ana, é isso, é falar com paixão de livros, sabe? É fazer esse trânsito entre escola e biblioteca, pelo amor de Jesus e das deusas todas, né? Então, assim, não só a biblioteca escolar, a biblioteca da cidade, da comunidade, ter esse diálogo sempre, lembrar que tudo veio da literatura, né? Quando a gente se deleita com Crônicas de Nárnia, com Tolkien, né? Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Anne e Fanny, com Romeu e Julieta, com Frankenstein, com O Nome da Rosa, se a gente quiser falar de Idade Média, com Cidade de Deus, que é um livro do Paulo Lins, tá lindo, Hum. maravilhoso. Então a gente falou aqui de séries e tudo. E lembrar que a literatura é essa ponte para histórias, né? E a gente tem como professor, como educador, como pai, mãe, mediador, lembrar disso. Para os pais e para as mães, gente, sempre reforçar isso. Eu não sei nada de literatura Goimar. Como que eu vou oferecer para o meu filho? Então, entrar nesses Instagrams das editoras, indico super o canal da Cigarra e da Formiga, que temos aqui no Instagram, tem no YouTube, a Deise Carias é uma jornalista apaixonada por livros infantis, começou a estudar isso a partir do nascimento dos seus filhos, hoje está
incrível, com um trabalho maravilhoso. Então, Goimar, o que eu faço? Vai lá no canal dela, fuça tudo, maratona essas pessoas. Entra no teu Instagram, vê as lives que você fez ao longo desses meses, porque você falou com muitos educadores. Então, tem que ter um pouco de atitude também, né? Não só a gente, quando eu estava lá que meu filho nasceu, poxa, não tinha nada, a gente usava a internet, Ana, para trabalhar. A gente só mandava e-mail e olhe lá, não tinha celular. Não, hoje tem muita coisa, né? Com certeza. Muita coisa, então dá para você fuçar muito mais, né? Não é só fazer um curso, ir para a universidade, eu vou fazer uma pós em literatura infantil juvenil. Não. Embora que tem, né? Vamos falar da Casa Tombada, gente, maravilhoso aqui em São Paulo também. Eu e a Ana, a gente se conheceu lá, né, Ana? Vamos falar onde a gente se conheceu. Fazendo curso de literatura infantil juvenil, é isso. Isso, obrigada demais. Com a Cris, que foi uma das primeiras lives da mentoria que tá lá, tá gravado, tem uma lista de livros que a Cris também passou naquela live. Vamos lembrar que tem a revista Crescer, com os 30 melhores livros por ano. Mas não vamos só nos pautar, gente, em prêmios e tal. Vamos atrás também com esse pessoal que está produzindo, às vezes vendendo sozinho, te manda livro pelo correio e tal. Vamos atrás, vamos procurar, vamos nos informar que dá tudo certo. Ana, só tenho que te agradecer. Foi muito pouco, só posso dizer isso. Eu que quero te agradecer, querida, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Dia 23 a gente vai estar lá no Facebook conectado para acompanhar você, tá bom? Opa, tomara. E sexta tô lá no Anne Fenê, no Instagram do Senac Francisco Matarazzo, Senac Penha e Senac Lapatito. Então vocês entrem lá nessas contas e achem o canal pra gente falar da Anne, tá bom? E é Nós isso. Vamos assistir. Fale de livros com amor, fale do seu livro preferido da infância para o seu filho, troque com ele, vai dar tudo certo, tá bom? É isso aí. Obrigado, querida. Obrigada um beijo. a você, um beijo. No seu coração. Tchau, Obrigada, beijo. pessoal. Gratidão. Tchau, gente. Beijo para todos vocês. Um beijo.